Márcio, deixa eu ver aqui. Marilene. Robson, Vinícius. Yasmin. Bom, já liberei todos aqui. Vocês estão recebendo uma mensagem na tela quando alguém começa a gravar, escrito continuar ou sair da reunião? Sim. Sim, né? Recebi Eu acho que aqui. isso foi... Então, eu acho que isso foi alguma atualização do Zoom que obriga a todos nós tomarmos ciência de que alguém está gravando. Enfim, deve ser pela questão de imagem, até provavelmente da Lei Geral de Proteção de Dados, enfim. Acho que é mais ou menos por isso. E até para mim aparece aqui se eu quero continuar ou sair da reunião quando alguém começa a gravar. Bom, faz parte. A nova legislação em vigor, a gente precisa se adaptar, se atualizar. Mas vamos lá. Nosso conteúdo hoje programático, nosso tema da aula são os agravos, tanto o agravo de instrumento quanto o agravo de petição e ainda o recurso de embargos para o TST. Vamos falar hoje desses dois tipos de agravos existentes no direito processual do trabalho e ainda desses embargos que não são embargos como aqueles que nós já estudamos, por exemplo, o embargo de declaração, mas sim o embargo, mas sim o embargo que tem a sua natureza recursal. Ou seja, primeiramente, vamos lá para o artigo 897 da nossa CLT. Nós vimos na semana passada o artigo 897, A maiúsculo, embargos de declaração. Esse é anterior, é o artigo 897, principalmente as linhas A e B da nossa CLT, nossa consolidação das leis do trabalho. Eu vou até compartilhar com vocês aqui nossa tela para que facilite a nossa leitura em conjunto desses artigos pertinentes ao nosso conteúdo programático de hoje. Bom, vamos lá. É óbvio que eu vou ter que fazer aqui, nesse momento, uma distinção dos agravos que são utilizados na seara do direito processual civil para, então, esses dois agravos que nós iremos, então, dialogar, que são de natureza específica do direito processual do trabalho. Bom, artigo 897 da CLT, caput. Cabe agravo no prazo de 8 dias. Bom, temos aqui o agravo de petição, que é o agravo, então, previsto para utilização no direito processual do trabalho em face das decisões durante a fase executória deste processo do trabalho. E o agravo de instrumento, que diz aqui que será cabível em face dos despachos que denegarem a interposição de recursos. Bom, vou fazer rapidamente aqui uma comparação, vou abrir aqui também o CPC, só para efeito de ilustrar nossa aula, facilitar o nosso entendimento. O CPC, rapidamente, deixa eu achar aqui o agravo de instrumento. Bom, no CPC, e vale a pena a gente mencionar e relembrar, nós temos o artigo 1015 do Código de Processo Civil, que diz que cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias, mérito do processo, rejeição da alegação de conversão de arbitragem, exclusão de litisconsorte, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros. Enfim, nós temos aí uma série de cabimentos em sede de decisões interlocutórias. O que são decisões interlocutórias? Aquelas decisões durante o procedimento, mas que não põem fim ao mesmo. Então, nós temos aqui, por exemplo, no direito processual civil,
o cabimento do agravo de instrumento nessas hipóteses, como nós vimos aqui no artigo 1015 do CPC. Agora, vamos voltar para a nossa aula. Agravo de instrumento no direito processual do trabalho não tem nada a ver com direito processual civil. Cuidado, eles têm a mesma nomenclatura, mas a sua aplicabilidade completamente distinta. Vamos lá. Olha o que diz aqui a linha B. Cabe agravo de instrumento dos despachos que denegarem a interposição de recursos. Estamos falando do juízo de admissibilidade recursal. Ou seja, vocês viram aí, conforme as aulas anteriores, que os recursos, para que eles sejam julgados admissíveis, eles têm que preencher o quê? Os pressupostos objetivos e os pressupostos subjetivos. Exemplos, pressupostos objetivos. O próprio caput diz, prazo de 8 dias. Então, eu tenho prazo de 8 dias limite para a interposição, por exemplo, do recurso ordinário. Eu tenho ainda que comprovar de forma objetiva que eu, se for réu empregador, eu tenho que depositar, lembra? Aquele depósito recursal, aquele preparo, garantia recursal, e ainda efetuar o pagamento das custas judiciais para a interposição daquele recurso, só empenhando mesmo ser considerado deserto. Eu tenho que demonstrar que o ato é passível de recorribilidade. Eu não posso, por exemplo, fazer um recurso em face de uma decisão que homologou um acordo realizado. E ainda tem, por exemplo, os pressupostos subjetivos. Eu tenho que ser parte legítima, eu tenho que demonstrar o interesse em recorrer e ainda estar o quê? Na minha capacidade plena para a realização de atos na minha vida civil, ou seja, para praticar atos. No processo, eu tenho que estar também apto a praticar atos na minha vida civil. Eu tenho que estar na plenitude de minha capacidade para fins da vida civil. Então, isso tudo é levado em recurso, nas suas, vamos dizer assim, razões, e quando você preenche, o juízo de admissibilidade irá o quê? Verificar isso tudo. E aí, por exemplo, você faz a interposição do recurso ordinário, como nós vimos na semana passada, aquele recurso que tem a previsão de reanalisar todos os fatos e provas que já foram objeto de uma apreciação lá no juízo ACO, no juízo que proferiu aquela decisão ser determinativa ou definitiva, não importa. E aí, então, aquele juízo vai receber o seu recurso, vai analisar o quê? Se você preencheu todos os pressupostos, sejam eles subjetivos ou objetivos. E se aquele juiz entender, por exemplo, que você não preencheu um dos pressupostos, o que irá acontecer? Ele vai denegar o seguimento ao seu recurso específico. E aí, essa decisão, ela é o quê? Oriunda do chamado juízo de admissibilidade. Ou seja, o juízo de admissibilidade não significa dizer que se o recurso ele foi admitido, que já houve a decisão sobre as razões do recurso. Não. O juízo de admissibilidade tão somente verifica se o seu recurso está apto para ser apreciado por uma outra instância. E assim ele o remete. Mas pode acontecer deste recurso, inclusive, ser objeto de julgamento de inadmissibilidade, ou seja, o juízo entendeu que você não preencheu os pressupostos. Por exemplo, você interpôs o recurso ordinário no 9º dia e não no 8º. Você deixou de efetuar o pagamento das custas processuais. Você deixou de efetuar o depósito judicial, o preparo recursal. Enfim, você não é parte legítima para a interposição do recurso. Isso é uma decisão. E desta decisão, e aí vem a linha B, mais uma vez, do artigo 897. É a única forma de cabimento do agravo de instrumento no direito processual do trabalho. Então, esqueçam nesse momento, por favor, o artigo 1015 do Código de Processo Civil. Lá no processo civil, não tem nada a ver com a aplicação do agravo de instrumento aqui no processo de trabalho. Lá no processo civil, decisões interlocutórias, tutelas, aqui não. Aqui o agravo de instrumento tão somente utilizado em face de uma decisão que não permite que seu recurso siga adiante, que ele nem sequer seja
apreciado. Bom, e fazendo aqui a menção, no direito processual civil, nós temos aí o agravo interno, lá na segunda instância, contra a decisão monocrática de um relator. E, no caso, uma decisão monocrática que pode, inclusive, ter julgado inadmissível um recurso de apelação no processo civil. E aí lá é agravo interno. Aqui não. Aqui é agravo de instrumento, em face dessa decisão que negou o seguimento a um recurso seu. Bom, eu ia fazer uma pegadinha no final, mas eu vou, então, já adiantar. Imagina o seguinte, eu já fiz numa prova essa questão, mas foi maldade, eu nunca mais vou fazer, não. E já que eu vou confessar para vocês, não tem sentido mais eu dar essa chance na prova de vocês. Você fez o agravo instrumento contra uma decisão... Eu vou dar um exemplo concreto. Vamos fazer uma coisa mais específica. Semana que vem nós temos um feriado, não é isso? Que é o feriado de Corpus Christi, salvo me engano. Corpus Christi cai que dia? Deixa eu ver aqui. Eu acho que é quinta. É quinta-feira? É isso Quinta-feira, dia mesmo. 3. Dia 3, isso mesmo. Dia 3. Bom, confesso a vocês que eu não sei se nós teremos aula na sexta. Vou até perguntar à nossa instituição. O Estado deu Certamente ponto facultativo, não sei como é que vai funcionar. Eu já entendi o recado, Sara, já entendi. É porque eu fiz escala hoje, aí eu precisei do ponto. Eu já entendi. É só por isso. Tudo bem, eu vou fingir que eu acreditei. Mas brincadeira à parte, eu tenho que perguntar à instituição, até porque eu sigo ordens. Também nem sei como é que estão os tribunais, a contagem de prazo, mas enfim, vamos lá. Vamos dar esse caso específico. Hoje é o dia 28 de maio, é isso? Vamos imaginar o seguinte, uma decisão judicial foi publicada hoje, dia 28 de maio de 2021. E aí, essa sentença de mérito, você recebe, então, na qualidade de advogado, e o seu cliente, seja autor ou réu do processo, reclamante ou reclamado, pretende fazer uso do recurso ordinário. Ele não está satisfeito com a sentença. Então, você vai ter que interpor o recurso ordinário. Ele dá uma passada. O recurso ordinário, eu tenho prazo de 8 dias úteis. Então, vamos lá. Vamos contar o prazo processual para a interposição do recurso. Como foi publicado hoje, não conta o dia de amanhã. Conta-se o quê? O primeiro dia útil subsequente. Exclui o próprio dia da intimação, da publicação da ciência e inclui o último dia. Essa é a contagem do prazo processual no processo civil e do processo de trabalho. Vou contar aqui agora, então. Oi. Ainda no processo de trabalho, é publicado processo eletrônico, DO eletrônico, porque é um pouco diferente, né? O DO eletrônico, porque você disponibiliza, ou seja, é publicado num dia, a sua intimação formal é no dia seguinte, e aí no outro dia começa a contar seu prazo, né? Diferente do físico, que publicou hoje começa a contar amanhã. Exatamente. O que acontece? No processo de trabalho, as publicações ainda são feitas em diário oficial da União. Então, quando publica, o que acontece? Nós, advogados, recebemos a publicação em nossos e-mails, através do recorte digital. Normalmente, a gente recebe no dia seguinte, mas com a data do expediente anterior, mas só vale naquele dia que a gente recebeu. E aí, como o Márcio falou, e a contagem do prazo também não é nesse dia que nós recebemos, é o primeiro dia útil subsequente que nós recebemos a publicação. Então, não é da data da publicação específica. Exatamente. Às vezes, o expediente é do dia anterior, publica-se hoje, mas o prazo começa a contar na segunda-feira. Exatamente isso. E aí, vamos lá. Vamos fazer a contagem comigo aqui. Dia 31 é segunda-feira. Então, meu primeiro dia para a contagem do prazo do recurso trabalhista, de recurso ordinário, que nós temos aí a obrigação de interpor, vamos lá. Hoje não conta, amanhã, sábado, domingo, esquece. 31, 1, 2, 3, quinta-feira é feriado. Vamos ignorar a quinta-feira. Então, eu contei 31, aí vamos lá. Então, vamos contar feriado. 31, primeiro, 2, 3, não conto quinta e sexta. Agora, 4,
5, 6, 7, 8. Então, o dia 11 de junho seria o meu 8º dia útil, caso a sexta-feira seja suspensão de prazo processual. Vamos esperar o TRT se manifestar. Mas vamos lá. Dia 11 seria o prazo para interposição do meu recurso ordinário. E eu deixo para fazer o protocolo eletrônico no dia 11, na sexta-feira à noite, lá aos 45 do segundo tempo. E assim eu faço. Quando a interposição do recurso, o processo vai para o mesmo juízo que proferiu a decisão, para ele analisar o quê? E decidir sobre a admissibilidade. E aquele juiz, lá da 10ª vara do trabalho, perdão, ele perdeu o prazo, porque ele não contou o feriado. Então, segundo ele, o prazo já tinha sido exaurido. E ele julga inadmissível o seu recurso ordinário. Ou seja, seu recurso não vai ser remetido para o Tribunal Regional do Trabalho. Qual recurso cabível em face dessa decisão que nega seguimento do seu recurso ordinário? Agravo de instrumento. Artigo 897, a linha B da nossa CLT. Ou seja, o meu agravo de instrumento será o quê? Em face tão somente dessa decisão que denegou o seguimento ao meu recurso ordinário. E aí, esse agravo de instrumento, aí sim, ele vai ser remetido para o TRT, e os embargadores irão analisar através das suas turmas, lá não são câmaras, são turmas, verificando se tiver razão, o recurso será recebido, então, pelo TRT, e aquele juízo de primeira instância que denegou o segmento terá a sua decisão reformada. Agora, tem um outro porém, deixa eu mencionar para vocês aqui, que parece absurdo, mas foi uma atualização do artigo 899 em 2010. Lembra que nós falamos, deixa eu verifar aqui a parte importante. Lembra que nós falamos sobre a questão do depósito do preparo recursal? Recurso ordinário, mais ou menos 10 mil e pouquinho, não é isso? Para você interpor o agravo de instrumento sobre uma decisão que negou o seguimento do seu recurso, você precisa ainda realizar um depósito recursal de 50% do valor do depósito do recurso que você pretende estrancar. Então, se você teve lá 10.100 e pouquinho do recurso ordinário, enquanto réu empregador, deixa bem claro aqui, se for o autor da ação, não tem que fazer jus a nenhum tipo de depósito recursal. Mas se for o réu, por exemplo, empregador, você, além daquele depósito do recurso ordinário, o agravo de instrumento ainda será obrigado a depositar 50% do depósito recursal do recurso que você pretende estrancar. Se for recurso de revista, que é 20 mil e pouquinho, você tem que depositar o quê? Mais 10.100 e pouco. Ou seja, ainda tem essa questão aí que envolve o agravo de instrumento no direito processual do trabalho. Foi uma atualização polêmica em 2010, porém, é o que nos cabe aí informar a vocês. Sei que parece um pouco absurdo, principalmente para o réu enquanto empregador, mas está aí na legislação, não tem como a gente fugir dessa obrigatoriedade. Bom, esse agravo de instrumento, assim como em todo tipo de recurso, existem as chamadas contrarrazões. Nesse caso, chama-se contraminuta. A contraminuta do agravo de instrumento seriam as contrarrazões de um recurso, normalmente. E aí, quando você faz o agravo de instrumento, fundamentando, por exemplo, na contagem errada do prazo processual para a interposição de um recurso por aquele órgão julgador que você via agravo de instrumento, está questionando que aquele juiz deixou de observar, por exemplo, o feriado de quinta-feira que vem e a sexta-feira, que é um recesso, ponto facultativo, como a Sara falou. E aí, então, aplica-se a suspensão da contagem também de prazo processual. Ou seja, você vai fundamentar que não caberia a contagem de prazo naqueles dias. Mas a outra parte
terá a oportunidade, não é obrigatória, de fazer a chamada contraminuta ao agravo de instrumento. Bom, vamos lá. Cristiano, é mais ou menos esse o recado, você tem razão, que o processo de trabalho ele acaba trazendo para as partes, principalmente quanto ao empregador. Muitas das vezes, o valor do depósito é tão alto que não vale a pena ficar brigando, a não ser que o seu fundamento seja muito pertinente. Fora isso, não tem muito sentido... Opa, voltou tudo aqui. Fora isso, não tem muito sentido você, então, continuar com esse tipo de recurso. Ou seja, a gente tem aí tão somente... Deixa eu voltar aqui. A gente tem tão somente uma possibilidade de extracar um recurso, mas, se não tiver razão, a gente estará o quê? Depositando mais uma vez o quê? Um valor bem, vamos dizer assim, bem expressivo, e aí sim, caso você não tenha razão, esse valor já fica à disposição do juízo para futuramente, após o trânsito em julgado, ou se considerado incontroverso, ser o quê? Através de um alvará judicial expedido a favor, ou transferência eletrônica, a favor da parte credora, da parte autora do reclamante do processo. Bom, vimos aqui o agravo de instrumento. Temos também o agravo de petição. Que raio de agravo de petição é esse? Também é um recurso, e nesse caso, até a nomenclatura dele não tem nada a ver com o processo civil, não existe nenhum recurso parecido com ele no processo civil. O agravo de petição é um recurso tão somente utilizado no direito processual ao trabalho, nos procedimentos trabalhistas, mas apenas na fase de execução. Não há que se falar no recurso agravo de petição em fase de conhecimento do processo de trabalho. Então, somente após o trânsito em julgado e após o início da execução, que será objeto de nossas próximas aulas, o que é a execução? A execução nada mais é do que o momento pelo qual o processo já tem o trânsito em julgado, já existe uma confirmação de uma obrigação de fazer, não fazer, de entregar ou de pagar, que é a maioria dos casos no processo trabalhista, a obrigação pecuniária, e então o devedor é intimado a pagar e não faz. Mas aí, de alguma forma, poderá haver uma constrição de bem, ou seja, uma penhora de um bem de valor excessivo, poderá ter um excesso de contas correntes bloqueadas através do atual sistema do Sisbajude. Vamos falar sobre isso também em breve. Doutor, Oi? a execução no processo de trabalho, ela segue o CPC ou ela tem regramento próprio? Tem regramento próprio, Márcia. O artigo 884 e seguinte, tem próprio. Só nos casos omissos que você aplica lá o CPC. Mas existe, sim, um rito específico no processo de trabalho. E é mais célere. Ele não é tão, vamos dizer assim, ele não é tão moroso quanto no processo civil. Então, e aí vem esse recurso, que vamos ver mais ou menos na aula de hoje, e também repetir em breve quando falarmos de execução. Vamos dar um exemplo. Iniciada a fase executiva do processo do trabalho. O devedor, então, tem lá várias contas bloqueadas. A gente sabe aí é o processo civil mesmo que regula, que os bancos, né, as instituições financeiras, têm o prazo máximo de 24 horas para desbloquear os bens excessivamente objeto lá da penhora online, junto ao Sisbajude. Isso não acontece e continua. Ou seja, o agravo de petição é o recurso cabível em face de uma decisão, por exemplo, de um juiz em execução trabalhista que se recusa a desbloquear um valor de uma conta corrente do réu quando ultrapassou, quando os limites da execução não foram respeitados. Assim como um bem que, de certa forma, não pertence ao executado, e aí vocês já viram isso, e vamos também repetir nesse direito processual do trabalho, os embargos de terceiro, quando um terceiro que nada tem a ver com o processo em si, na fase de execução,
ele é surpreendido, por exemplo, com uma penhora de um bem que ele não tem nada a ver com aquela relação contratual trabalhista que gerou aquele processo de trabalho e agora uma condenação e uma execução. E aí ele faz embargo terceiro, que é um procedimento especial previsto lá no Código de Processo Civil, no artigo 674. Da decisão dos embargos terceiro no processo do trabalho, qual recurso cabível? Se o juiz não acolher os embargos terceiro, qual recurso cabível? Agravo de petição. Se o juiz acolher os embargos terceiro, o exequente pode também agravar a petição? Pode também agravar a petição. Mas o agravo de petição, ele tem uma especificidade. Em que pese ser um recurso, é um recurso tão somente utilizado na fase executória. Não há que se falar mais naquilo que houve já o trânsito em julgado. Lembrando, se estamos na execução, se esse recurso é cabível na execução, não se questiona mais os fatos, as provas, não se questiona mais a sentença, apenas se cumpre. E aí você vai discutir o cumprimento da sentença, se está de acordo ou não com aquilo que foi decidido, ou se há um excesso, ou se há algum bem penhorado que deveria ser impenhorável. Lembrando as aulas de vocês aí, vocês vão lembrar, lá do Processo Civil 2, da impenhorabilidade de alguns bens, lá no artigo 833 do Código de Processo Civil, aquele bem para uso de família, alguns vestuários, alguns produtos móveis, né? Desde que não sejam de valor excessivo, um valor compatível de mercado. Enfim, tudo isso poderá ser arguído, tanto por embargo de terceiro, quanto por embargo do próprio devedor. Existe aí, vamos ver mais à frente, tanto os embargos de terceiro e os embargos à execução do processo do trabalho. E quando você faz embargos dentro de uma execução, você pode alegar, por exemplo, uma nulidade do processo. Vamos imaginar que você descobriu nesse momento, em execução, após a intimação ou após a penhora de sua conta corrente, que o processo correu a sua revelia. E você imagina, se correu a minha revelia, eu tenho que verificar se a citação foi válida. Se a citação não foi válida, eu posso, nesse momento, via embargos à execução, suscitar o quê? Uma nulidade de todos os atos processuais pós-citação. Inclusive, contestação, que não houve, inclusive, audiência, depoimento de parte, testemunha, sentença, eventual recurso, se aconteceu. E aí anula-se tudo, via embargos à execução. Mas e se o juiz entender que seus embargos não devem ser acolhidos? Recurso cabível, agravo de petição. Então, percebam, o juiz, durante a fase de execução do processo de trabalho, ele também tem o dever de proferir decisões. Decisão sobre embargos do devedor, decisão sobre o embargo do terceiro, e desta decisão, no prazo de 8 dias úteis, cabe o quê? O agravo de petição a uma instância superior. Então, essa é a aplicação do nosso agravo de petição. Mas, lembrando, esse agravo de petição, ele tem o quê? Tem o dever de delimitar a matéria. Ele não pode mais questionar aquilo que já foi objeto do trânsito em julgado. E aí, esse agravo de petição, ele fica muitas das vezes restrito ao quê? A valores que estão sendo impugnados aí no seu agravo de petição, alegando que há um excesso de execução, alegando que há uma penhora incorreta, que você, quanto terceiro, não tem nada a ver com aquele processo. Então, você, na verdade, vai, através do agravo de petição, pedir uma revisão de uma decisão do juiz no processo de trabalho durante a fase de execução. Agora, lembrando, esses recursos trabalhistas, assim como o recurso ordinário, assim como o recurso de revista e os próprios embargos de declaração, eles não têm o efeito suspensivo sobre o processo, exceto em alguns casos, quando você o requer. Então, automaticamente, você não tem o efeito suspensivo, nem no agravo de instrumento, nem no agravo de petição. Até porque, imagina o seguinte, você está questionando... Desculpa, alguém levantou a mão aqui, por favor? Galaxy J5, quem é? Professor,
Oi? Desculpa interromper a aula aí, só queria saber desse 20% aí que o senhor falou, ele fica na conta de quem, professor? Do que entrou 20%? na Desculpa. justiça? Oi? Desculpa, 20% não. Não, Entendi. Oi? Do 20%. recurso aí, o senhor falou que fica um valor a mais, tem que depositar, não é? Não, Do no valor agravo não. de instrumento, não é no agravo de petição. Foi no No anterior. agravo. Isso. Vamos lá. Se o teu recurso ordinário foi negado o segmento pelo juiz, alegando que você, por exemplo, perdeu o prazo do recurso, você já depositou, se você fosse o réu empregador, R$ 10.000, correto? Correto. Para você fazer o agravo de instrumento contra a decisão que nega que o seu recurso suba para o tribunal, você vai ter que depositar mais 50% daqueles 10.000. Ah, É o que diz 50%? 50% a mais, E conforme esse o artigo valor fica onde, prof? Na conta do... do juízo. Aí depois E depois esse dinheiro é feito o que com ele, no caso? Só para eu poder entender assim Vamos lá, caso depende. prático. Se você que interpôs o recurso ordinário, ele ficou preso lá porque o juiz denegou o segmento, você faz o agravo de instrumento, então você depositou R$ 15.000, perfeito? E aí o seu recurso, então, foi passível de admissibilidade. A segunda instância verificou que tem razão no seu recurso e reformou a sentença para a improcedência da ação. Esses 15.000 você recebe de volta. É uma garantia. Ah, entendi. E se meu recurso for denegado como o juiz de primeiro grau lá falou, ou esse dinheiro aí, ele perde, fica para a justiça, no caso? Não, olha só. Deixa eu ver se você quis dizer o seguinte. Ele foi denegado na primeira instância, não subiu. Você fez o agravo de instrumento, ele subiu e ele foi apreciado. Isso. Ainda assim, ele foi apreciado e a segunda instância manteve a decisão. Perfeito. Isso. Esses 15.000, imaginemos que a sentença seja de R$ 30.000. Esses 15.000 serão o quê? Compensados. Então, você só pagará diferença sobre ele. Ah, agora eu entendi. Entendeu? Porque fiquei nessa dúvida aí, o que seria feito com esses 50%. Claro. Por isso que é importante a distinção. Uma coisa é pagamento de custos processuais, a outra é um depósito recursal. O depósito, ele fica ali numa conta vinculada ao juízo. Se tiver razão a quem recorreu, recebe de volta. Se não tiver razão, já fica em juízo o quê? E compensa-se o que ele tiver que pagar. É uma Vamos lá, Cristiano. De calção, né? Cristiano, levanta a mão, por favor. Professor. Oi, Cristiano, diga. Cristiano, vamos lá. Bom, acho que ele teve algum probleminha. Mara também queria falar, por favor. É uma espécie de calção, né? Isso, exatamente. Tem natureza de garantia de calção, exatamente. Perfeito. Então, voltando agora aqui para o agravo de petição. No agravo de petição, a gente vai discutir apenas o valor, aquilo que está sendo objeto de cobrança. A gente não vai discutir de novo se cabe dano moral, se tinha horas extras, se tinha desvio de função. Isso tudo já foi exaurido lá na sentença definitiva. E, se foi o caso, você deve ter rediscutido isso em via recursal própria, que é o recurso ordinário, o próprio recurso de revista. Então, nesse momento, não se fala mais naquilo que foi pedido e contestado, apenas na forma de cumprimento daquela sentença trabalhista. E, lembrando, ainda assim, e agora eu vou fazer essa pegadinha com vocês fazem um agravo de instrumento com base numa decisão que negou o seguimento ao recurso ordinário. Ótimo. O seu agravo de instrumento é julgado inadmissível, porque, segundo o desembargador, você, na verdade, também perdeu o prazo. Qual o recurso cabível?
Agravo de petição? Não. Agravo de instrumento de novo. É mesmo? Exatamente. Alguns doutrinadores chamam de agravo do agravo. Eu não gosto desse termo. Mas se o seu agravo de instrumento, que é um recurso, foi denegado o segmento, a apreciação, qual é o recurso cabível? Agravo de instrumento de novo. Enfim, uma confusão, né? Mas é por aí que funciona mesmo. Bom, e antes do nosso artigo 895 da CLT, e por isso eu deixei para o final, embora seja o primeiro recurso previsto na CLT, lá no artigo 894, nós temos também um recurso muito peculiar ao processo do trabalho. Aqui diz: no Tribunal Superior do Trabalho cabem embargos. Artigo 894. Cabem embargos no prazo de 8 dias. Olha só, cuidado, esses embargos aqui não tem nada a ver com os embargos de declaração. Os embargos de declaração têm previsão no artigo 897, A maiúsculo, que é aquele embargo no prazo de 5 dias úteis, em face de decisões omissas, obscuras, contraditórias ou que contenham erro material. Esses embargos aqui, eles são conhecidos como embargos para o pleno do TST, embargos para o pleno do Tribunal Superior do Trabalho. Vamos lá. Nós temos aí... Oi, Márcio. Fazendo analogia, pelo que eu estou lendo aqui do artigo, poderia ser considerado um embargo de divergência do processo penal, né? Isso, é por aí, exatamente. Não há unanimidade lá entre Isso. os ministros, e aí você... Exatamente. Deixa eu contar uma historinha melhor para vocês aqui. Estamos falando de um recurso em sede do Tribunal Superior do Trabalho. O que é o TST para o ordenamento jurídico trabalhista? É a última instância da organização da justiça do trabalho. Vamos dizer assim, é o nosso ápice de tribunal trabalhista. Lembrando que o STF não pertence ao Poder Judiciário Trabalhista. Então, olha só, o TST é apenas um para todo o Brasil, para todo o território nacional. Então, este tribunal, composto por 11 ministros, ele não pode receber qualquer demanda. Não pode qualquer recurso chegar até o mesmo. Inclusive, na aula passada falamos sobre isso, por conta do recurso de revista. Tem uma série de pressupostos que dificultam que aquela matéria de direito chegue propriamente ao TST para que ele se manifeste. Porque o TST, com sua natureza extraordinária e sendo o ponto mais alto da justiça do trabalho, ele tem o dever de uniformizar uma jurisprudência trabalhista. Ele tem essa incumbência, assim como o STJ, assim como o próprio STF, que não podem permitir que todo e qualquer recurso, toda e qualquer demanda chegue até o mesmo. Você paralisaria o processo no Brasil. Enfim, mas pode acontecer, e aí o Márcio antecipou muito bem, divergências do próprio tribunal. Isso é saudável, isso acontece, o direito evolui. E aí, muitas das vezes, o tribunal ele modifica um entendimento, mas esse entendimento que ele modifica hoje, ele conflita com uma decisão do próprio tribunal. E, por isso, o Tribunal Superior do Trabalho ele se divide em seções. Existem as seções de dissídios individuais, as seções de dissídios coletivos, seção 1, 2, 3, 4, enfim. Mas existem seções, assim como no TJ existem as câmaras, assim como no TRT existem as turmas, no TST existem as seções, assim como no STF existem as turmas. Bom, e aí o que diz aqui o caput? No Tribunal Superior do Trabalho cabem embargos para o pleno TST no prazo de 8 dias. Inciso 1. De decisão não unânime de julgamento que conciliar, julgar ou homologar
conciliação em dissídios coletivos que excedam a competência territorial dos tribunais regionais do trabalho e estender ou rever as sentenças normativas do Tribunal Superior do Trabalho nos casos previstos em lei. Só lembrando que as sentenças normativas elas foram reduzidas em muito o seu poder com a emenda constitucional 45 de 2004. Então, hoje, não se permite mais que uma discussão do direito coletivo do trabalho, uma negociação frustrada, chegue a um tribunal, seja regional ou superior, e o próprio tribunal decida por uma sentença normativa que vai incluir, por exemplo, normas coletivas em contratos de trabalho. Isso foi reduzido drasticamente pela emenda constitucional 45 de dezembro de 2004. Enfim, mas alguns processos não têm condição de serem iniciados em tribunal que não seja TST. Por exemplo, imagine uma greve dos Correios Nacional. Ou seja, se a greve é nacional, qual o tribunal que vai ter a atribuição, a competência territorial para apreciar e julgar aquela demanda? O TST. Não poderá ser o TRT de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Maranhão, não poderá. Terá que ser o TST por conta da abrangência territorial daquela demanda, que versa sobre direitos coletivos de uma categoria que envolve o quê? Todo o cenário nacional. E aí o inciso 1 diz exatamente isso. Aqueles processos que excederem a competência dos TRTs e tiverem a competência originária no próprio TST, seja conciliação ou julgamento ou homologação de conciliação em dissídio coletivo, caberá o quê? O recurso de embargo para o pleno quando houver o quê? Márcio mencionou, divergência, quando for decisão não unânime. São 3 ministros. Um deles votou a favor, 2 contra. É uma decisão não unânime. Sendo unânime, já o quê? Descredencia esse direito ao recurso de embargos para o pleno do TST. Agora, além da divergência natural dentro de uma sessão de julgamento, a probabilidade desse recurso acontecer é muito maior conforme o quê? Conforme o inciso 2. Por quê? O inciso 2 diz o seguinte: das decisões das turmas que divergirem entre si, estamos falando de várias turmas, várias sessões que divergem entre si, ou das próprias decisões proferidas pela sessão de dissídios individuais que forem ou contrárias à súmula, a uma própria OJ, né, conhecida como orientação jurisprudencial do próprio TST, ou ainda daquela arrogante súmula vinculante do STF. Então, perceba, o inciso 2, o que ele diz? Pode acontecer de uma demanda chegar ao TST e a seção 1 de dissídios individuais julgar de uma forma, e a mesma demanda chegar ao TST e a seção 2 julgar diferente. O Márcio. Não, é só nessa parte final aí, quando a turma decidir com a súmula vinculante, nesse caso, não cabe reclamação ao STF direto? Não precisa. A reclamação é no processo civil. Nesse caso, tem que exaurir via embargos para o pleno. Não, isso é constitucional. Reclamação é constitucional. Sim, mas o que acontece? Como o TST... Eu acho que se perder mesmo, vamos dizer que ele entre com esses embargos aí e venha a ser denegado esses embargos, eu acho que mesmo assim ainda cabe a reclamação ainda ao STF. Sim, com certeza. O que você não pode é deixar de fazer os embargos e fazer diretamente a reclamação. Como o processo do trabalho ele prevê esse tipo de recurso, está arriscado você ir ao STF via reclamação. Tem que esgotar os recursos. STF alegar o quê? Exatamente. Que você deveria ter esgotado os recursos do processo de trabalho lá no TST. O que eu também discordo, hein? Eu acho que isso aí é uma morosidade excessiva. Você poderia ter essa liberdade
diz diretamente ao STF. Até porque o fundamento é uma súmula vinculante. Do STF. Mas, enfim, do STF. Parece que há uma, vamos dizer assim, assunção de competência do TST com o STF. Eu acho que é a melhor expressão para definir isso, Márcio. Eu concordo com você. Aí eu tenho que fazer um embarque para o pleno TST, aguardar o julgamento, e desse julgamento eu ainda tenho direito de uma reclamação. E lembrando, eu ainda tenho direito, talvez, de um recurso extraordinário para o STF. É por isso que o Brasil é o processo dos recursos. Muitas vezes você começa numa vara de trabalho e termina no STF e com 10 recursos interpostos. E aí o processo dura 20 anos. Professor, Oi. O senhor, assim, com essa reforma aí do CPC de 2015, a gente sabe que ele é utilizado subsidiariamente ao processo de trabalho, em específico o artigo 927, 926 e 927, que ampliou esse rol aí do 894, não? Porque lá você tem os precedentes obrigatórios de observância. Será que não ampliou aí mitigou um pouco esse artigo 894, prevendo novas modalidades, não? Porque aqui eu vejo aqui a súmula vinculante, a súmula do próprio TST, né? A súmula não vinculante, mas a súmula orienta, né? Caberia até de outras decisões, até do J, do STF. Ampliaria, caberia aqui, nesse caso aqui. Se esgotasse tudo aqui, eu levantaria essa você advogado. Sim, mas a questão é, se você esgotar tudo aqui, você pode mencionar lá. Mas enquanto aqui não for omissa a legislação, e assim, você percebe aqui, eu não sei se vocês ficam irritados, mas olha só quanto rabisco. Vocês estão vendo o que é isso? Sim. Essa é a nossa legislação trabalhista, é uma vergonha. Isso é uma vergonha. A gente precisa de um código de direito do trabalho e um código de processo de trabalho. A gente usa o mesmo diploma legal, um decreto-lei de 1943, para falar sobre direito do trabalho. Eu comentei com a Ana ontem, eu falei, pô, não adianta comprar livro, não, porque todo ano tu tem que comprar um código novo, que já está ultrapassado, está desatualizado. É verdade. Então, assim, olha quanta coisa revogada. Será que já não seria a hora de criar 2 projetos de lei, leis federais, Código de Direito do Trabalho e Código de Processo de Trabalho? É simples. Sabe o que eu penso? Mas aí... Oi, Mara. Eu assim, não tenho tanta competência para discutir isso por enquanto, né? Eu estou em estudo, eu não tenho grandes profundidades na área jurídica, mas é perceptível, né? A gente estudando e manuseando o vade-mecum, essas leis todas, que o ordenamento jurídico brasileiro, em todas as searas, ele tem trabalhado como os bombeiros apagando incêndios. À medida que as situações no meio social vão surgindo, as leis vão tapando buraco. Eles vão apagando incêndio. Isso é uma coisa horrível. A insegurança jurídica ela vai se estabelecendo. Isso é muito chato, é muito desagradável. É como em gestão. O gestor que trabalha apagando incêndio, ele não consegue um projeto substancial em área nenhuma. E é o que eu percebo que acontece no direito. Nós não temos um aparato jurídico que dê suporte às grandes questões que nós enfrentamos, porque vive se apagando incêndio. Se combate as consequências e não as causas. Exatamente, Mara. Fica um colchão de retalhos. É isso aí. Essas são muitas das nossas legislações. E olha, mas com todo respeito, esse é o barato do direito, não é? Alguém comentou esfolheando que hoje teve uma mudança no Código Penal. E o direito é eu não chamo de direito de ciência. Eu interpreto o direito como um saber jurídico em constante evolução. E a sociedade, a cada dia que passa, ela demonstra os anseios por atualizações do campo do direito. E a legislação
ela acaba sendo o resultado daquilo que a sociedade almeja. Agora, chega uma hora que a legislação não cabe mais os retalhos daquela coisa, como a gente citou anteriormente. O Código de Processo Civil, por exemplo, de 73, ele chegou em 2015 e foi atualizado, mas não alteraram o CPC de 1973. Criaram uma lei nova que revogou a anterior. A CLT, desde 1943, ela vem sofrendo essas revogações, aí vem a reforma trabalhista, que tá, agora mesmo, antes da aula de vocês, um colega advogado me batendo um papo comigo, né, sobre uma ação que ele pegou agora, trabalhista, houve o falecimento da parte, no caso do empregado, ele está representando a família, aí me questiona, poxa, Rodrigo, a questão dos danos morais, 50 vezes o salário do falecido, nesse caso, ele me perguntou, poxa, como que a legislação pode prever qual o dano moral em números? Isso não existe. Dano moral é subjetivo. Quando você coloca 50 vezes o salário do empregado, você está tabelando o dano moral. O dano moral não é objetivo. Então, é aí que eu digo, a reforma trabalhista, ela, de alguma forma, facilitou algumas questões no processo de trabalho, mas, em muitas, ela trouxe uma insegurança jurídica. Agora, claro que eu sou crítico e eu tenho lá uma utopia de ver tanto um Código de Direito do Trabalho quanto um Código de Processo de Trabalho. Eu pretendo ver isso um dia, embora a gente saiba que não existe uma vontade legislativa para tal. Não interessa. Mas, sinceramente, eu acho que isso que traz o direito também como uma forma de seduzir nós, operadores, eternos alunos. Que eu, assim como vocês, eu sou um eterno aluno. Todos os dias eu tenho que estudar alguma coisa. Todos os dias eu tenho que me atualizar. Vide aí essa pandemia na área do direito do trabalho, quantas medidas provisórias, quantas atualizações, questionamentos, debates foram surgindo. Isso é legal. Legal não da pandemia, com todo respeito, mas legal para a gente estar aqui debatendo, dialogando, criticando, aplaudindo. Esse é o nosso campo do direito. Sejam bem-vindos. Eu acho o direito apaixonante. Eu sou formado, tenho formação de ciências exatas, né? Sou formado em matemática aí pela nossa faculdade do Mestre Filho. Eu terminei aí no Moacir. Mas depois eu conheci o direito. No princípio eu torci um pouco o nariz. por essa coisa de ser e não ser. E você lê uma lei e você vê que não é aquilo que você pensou. Eu tinha muita aquela noção do senso comum, né? Das noções de direito que a maioria do povo tem. Olha uma lei, sim, olha, você tem direito. E você vê que não é bem assim, calma, tem que interpretar, interpretação. E depois eu comecei a me apaixonar por essa forma de interpretação do direito. O nosso sistema ele não é perfeito e nem vai ser perfeito, e não existe sistema perfeito no mundo. Todos eles são passíveis de críticas, né? Nós aqui temos o civil law e existe o common law, são os dois grandes sistemas jurídicos, né? Aqui na parte ocidental do civil e a parte inglesa, né? Da língua inglesa lá para o common law. E lá não modifica a lei toda hora, assim, porque justamente eles não dão toda essa atenção à parte codificada, justamente por ser um direito costumeiro formado pelas tradições e até pelas interpretações dos tribunais e dos juízes. Esse sistema se consolida, né? É mais difícil mudar. Lá é mais difícil mudar, aqui muda toda hora. Às vezes, por falha do legislativo, né? Muito por falha do legislativo, muitas vezes também em razão da própria evolução da sociedade, que exige esse chance, né? As leis têm que acompanhar a modificação da sociedade. O conceito de família modificou, a Constituição, né? Principalmente família, né? Acho que o direito de família foi aquele que mais se atualizou e avançou aí ao longo de uma década, disparadamente. O próprio direito consumidor, eu assisti uma palestra na OAB agora,
dos 30 consumidor, né? E tem um projeto de lei lá, né? Fiquei sabendo aí, tá no forno para sair, para que prevê diversas situações que o nosso CDC não contempla, né? Não, porque a sociedade evoluiu demais, a parte tecnológica que a gente está vivendo aí, né? A responsabilidade desses chamados intermediários, que tipo Uber, né? Tipo o próprio que faz o link entre o consumidor e o fornecedor. Qual é a idade desse cara aqui no meio que faz esse link, né? Sim. E é uma coisa muito nova que está prevista nesse CDC, ou seja, a legislação está sempre mudando do nosso sistema, que é o civil law, de leis todas codificadas, e em razão da própria evolução da sociedade. É interessante o direito. Sim. Essa palestra da Cláudia Lima Marques, né, que é uma sumidade no direito do consumidor, realmente, quem não teve a oportunidade de assistir, está lá no nosso canal do YouTube, fique à vontade, fica como vídeo arquivado. Realmente, o Márcio falou tudo. Já existe um projeto, e o CDC é recente. A gente está falando da Lei 11.078, de 11 de setembro de 1990, que entrou em vigor em 11 de março de 1991. É uma lei nova. Você falar sobre a própria CLT, é uma lei muito recente, que veio por obrigatoriedade da própria Constituição de 88, que determinava que em até 2 anos deveria, então, a nossa casa bicameral, né, legislar sobre o consumo. Então, realmente, esse é o parágrafo do direito. E ela deu uma cutucada pro senhor, professor. Oi? Ela deu uma cutucada pro senhor, hein? Ela falou assim, Entendi. Cutuca lá o pessoal lá do... Vamos abrir da gente aqui para a gente poder pedir para esses caras votarem lá esse projeto. Ele deu uma cutucada aí. Sim, com certeza. Mas vou te falar, é muito fácil você aprovar um projeto de consumidor, difícil é de trabalho. Isso aí eu te falo, desde que eu me formei, em 2003, eu tenho essa questão pessoal envolvida. Quem sabe um dia eu consiga aí fazer alguma coisa e assessorar alguém, que acho que a nossa função enquanto jurista, né, é assessorar alguém, de repente, num projeto legislativo interessante, lá no Senado ou na própria Câmara de Deputados Federais, tendo pessoas que realmente queiram uma legislação não favorável a empregado e empregador. Palavra mágica, mestre. A vontade de... É difícil. Mas a gente vai tentando aí como eternos sonhadores e otimistas. Eu sou um otimista por natureza, eu não desisto. Vamos fazer a nossa parte. É o que move o mundo, né? Exatamente. A gente está aqui dialogando, em sala de aula, batendo um papo, isso é muito saudável, falando sobre vontade, civil. O Márcio aí, que foi da matemática, estudou aqui na Moacir Bastos mesmo? Então você foi aluno de professores sensacionais, como José Carlos, como Nelson, o Luiz Cláudio. Terminei em 2003, 2004, professor. Então você foi aluno deles, né? Eu não me recordo muito o nome dos meus professores. Minha memória é meio fraca, assim. Entendi. Eu espero que você se recorde. Mas eu tenho que ser sincero. Eu espero que você se recorde do nome de professores de direito, pelo menos. Por favor, me dê essa moral no futuro. Preciso. Olha, Sara, eu vi. Eu vi. Eu lembro... Sara... Mas eu lembro de uma situação desagradável. Não vim para cá, não. Quando eu fui lá para o outro... Desculpa. Não foi para cá, não. Mas a matéria era bem... Professor, porra, Deus me livre. Aí é diferente, né? Eu também não sei. É porque eu gosto Você bastante. sai de uma ciência exata e cai numa ciência humana, realmente o seu mundo ele vira do avesso. E, por exemplo, estamos aqui discutindo... humano é uma cachaça, mestre. Também concordo. Uma vez experimentou... Já era. É complicadíssimo. Exatamente. Enfim, como a gente estava aqui dialogando e a sobre Mara essa das questão... nossas, hein? Acho bom, isso aí. É ruim, eu não bebo. Mas acompanha. Sim, sempre. Ótimo, isso é o que importa. Enfim, para a gente finalizar aqui, temos a questão desses embargos e vou falar mais uma coisa. Muitas súmulas do Tribunal Superior do Trabalho,
elas são editadas por conta dessas divergências entre sessões, turmas do próprio TST. Porque imagine só, como eu falei lá no início, o TST não é um Tribunal Superior do Trabalho, ele não tem a obrigação de uniformizar uma jurisprudência, de determinar um segmento das decisões trabalhistas e evitar que toda e qualquer decisão seja objeto de apreciação por esse tribunal. Quando esse TST percebe que suas próprias turmas e sessões estão divergindo em um fato, ou melhor, em uma matéria de direito, o que ele faz? Ele convoca e edita a súmula, porque editando a súmula, ele já o quê? Já tira qualquer possibilidade de uma das partes poder dialogar em sede de embargos para o pleno. Ele minimiza esse problema. Então, esse é um dos grandes intuitos, e muitas das vezes o embargos para o pleno ele vai resultar na criação de uma súmula do TST. Então, essa é vamos dizer assim, é a parte mais interessante para aquele advogado que muitas vezes chegou no processo do trabalho, passou por vara do trabalho, TRT, chegou ao TST, e lá no TST ele dialogou, né, no bom sentido, dialogou de forma jurídica com as sessões, turmas, e suscitou ao pleno do TST, composto pelos principais ministros, a obrigação de editarem uma súmula e, de certa forma, uniformizar, pacificar uma jurisprudência. Agora, esquecendo essa parte técnica da aula, vou fazer agora uma crítica. Eu acho isso uma arrogância destemperada no direito processual. Porque quando você fala que uma decisão não pode divergir de uma súmula, significa dizer que o Poder Judiciário, muitas das vezes, ele está criando um obstáculo para que aquele direito seja, mais uma vez, mitigado, objeto de diálogo ou objeto de uma apreciação mais atualizada para aquele caso em si. E aí faço aqui essa crítica, não só ao TST, mas ao STJ, e em especial ao STF, com a sua súmula vinculante, que tem força de lei. É algo que eu também não concordo, que, para mim, força de lei só advém de emenda constitucional, de lei ordinária federal, lei complementar, porque é o papel do poder legislativo e não do poder judiciário. Mas é uma questão pessoal, por favor. Isso não seria uma forma mascarada de judicialização? Sim, sim. Sim. Poderia. Esse ativismo desproporcional. Eu penso dessa maneira. Você hoje, no Brasil, falar de ativismo, infelizmente, tornou-se comum. Você fala de ativismo judicial, tá? Desculpa. O ativismo judicial deveria ser uma exceção. Hoje Sim. parece que se tornou regra. E as decisões... Lamentavelmente, né? Infelizmente, Mara, as decisões, cada vez mais, elas trazem aí um cunho politizado, o que é um grande perigo para a democracia. Nós saímos da ditadura militar e ingressamos na ditadura judicial. Infelizmente, eu concordo. E aí você vê, por exemplo, atualmente, um Senado Federal, através de uma CPI, querendo julgar. Você vê um STF editando súmulas, querendo legislar. O Poder Executivo, através de medidas provisórias, querendo legislar também, embora seja incumbência, mas em caráter excepcional. Ou seja, eu imagino Montesquieu se revirando no túmulo, vendo tudo o que está acontecendo aqui no Brasil. Verdade. Está comigo. A separação dos poderes está complicada. Está complicada aqui no Brasil. Eu não enxergo dessa forma. Freios e contrapesos que atropelaram. Então, Eduardo, rapidinho, que tem Quer dar um dinheiro? Isso aí, Eduardo. Pronto. Eu já silenciei o Eduardo e todos. Um pouquinho, por favor. Márcia, abre o microfone, por favor. Eu não enxergo dessa forma, não. Eu acho que há de separar e não colocar tudo na mesma cesta, a judicialização, quando há um ato realmente de judicialização, na qual o STF ele extrapola do seu poder de julgar e passa a legislar.
e eu acho que a súmula vinculante não se encaixa nesse tipo de conceito. Por quê? Porque a súmula vinculante ela é feita em cima de reiteradas interpretações sobre a lei. Ou seja, da aplicação daquela lei. Quem legislou foi o legislativo. A interpretação dada a dispositivo, aquela lei, depois de diversas vezes discutida, é essa. Então, ele não está criando lei nova. Isso seria um ativismo judicial, isso seria o STF estar legislando. Se ele alterar o conteúdo da lei. Na súmula vinculante, eu não vejo isso, entendeu? Na vinculante, eu vejo mais ele buscando conceitos inerentes ao common law, justamente buscando a celeridade, né, e a segurança jurídica. A segurança jurídica. De parar com esse negócio de ficar juiz X, o mesmo processo, mesma situação, dá a favor, juiz Y, processo dá contra. E a gente tem esse montão de coisa. Aí a gente pergunta, onde é que fica o livre convencimento do juiz? É uma coisa que a gente tem que discutir. Temos que discutir, criticar, bater papo. Mas existem princípios e princípios. Você vai ter que sopesar todo. Qual o princípio mitigado? Ficou mitigado, agora está mitigado, ele está vinculado quase. Está vinculado. Para ele poder ir contra uma súmula vinculante, que é quase impossível. Esse é o problema. Esse é o problema. Esse é o grande problema. Se ele achar que aquilo está superado, se aquela súmula vinculante está superada, ele vai ter que fazer uma fundamentação tal e apontar as razões pela qual houve uma ação no direito que aquela está superada. E mesmo assim eu não sei se vai chegar lá, porque parece que tem um rol, né, para poder ver rever a súmula vinculante, não tem um rol? Sim. Eu não lembro agora então, de cabeça. O que acontece, é o grande problema, Márcio. Cria-se uma dificuldade. É uma crítica para a gente conversar, entendeu? Eu não sei se é um problema em si. É uma característica. Olha, esse tipo de assunto rende, além de um bom debate, rende muitos trabalhos de TCCs na faculdade. E você fala aí, não é que eu seja contra a súmula vinculante de forma absoluta, mas o que eu vejo como crítico e como advogado agora, como um dos autores aí, um dos atores, perdão, de um processo, é que muitas vezes os tribunais eles se usam da súmula vinculante para não permitir que você traga um novo argumento que possa, talvez, trazer a discussão para a alteração daquela súmula. E aí você engessa, muitas vezes, uma capacidade do Poder Judiciário perante as partes, advogados, de tentar viabilizar uma nova leitura daquele direito. Mesmo. Eu penso assim também. E, fora isso, mas o debate é bacana. Mas é a possibilidade, né? É isso que eu falei. Mas é difícil, Márcio. Não lembra que... Sim, mas nada é fácil no direito. Modificar uma jurisprudência do STF é complicada. Sim, por quê? Porque existe uma arrogância judicial. É natural. Até porque eles também não podem permitir que toda e qualquer jurisprudência, precedente, súmula, possa ser objeto de questionamento. Senão, o tribunal não funciona mais. Vai ficar o ano todo recebendo uma enxurrada de ações. E aí sim você acaba usando um instituto chamado administração judiciária. Por quê? Você tem que também atender uma série de critérios e uma triagem, e se tudo que for de uma vara civil chegar no STF, se tudo que for de uma vara de trabalho chegar no TST, você acaba com o processo no Brasil. Na hora. Eu vi uma pesquisa, depois que começou da súmula vinculante, reduziram drasticamente, da repercussão geral, a necessidade da repercussão geral, né? O recurso extraordinário. Diminuiu bastante. E eles já são lotados, cara. Tudo bem, tem 20, 30 assessores, não sei o quê, mas, tem processo lá para dedéu. Tem muito processo. Então, acaba se tornando inviável. Por exemplo, a professora me perguntou ontem, tem dois juízes na sua vara. Eu falei, professor, só tem um. Dificilmente tem dois com a gente lá. Não passa, né? A verdade é que os juízes não passam no concurso. A maioria é muito difícil o concurso da Sim. Sobram vagas.
Sobram vagas. É difícil. Não é possível, não. Não é possível, não, professor. Então, é complicado. Então, imagina essa quantidade de processo caindo lá na cabeça dele, indo toda hora batendo lá. As críticas Inviável. vão existir sempre, e são válidas. Vão existir. Claro, claro. O direito é para ser debatido e melhorado, aperfeiçoado. As críticas nesse sentido, de se aperfeiçoar o sistema, não é isso? Melhorar. Claro. E Ou muito seja, bacana. a gente está aqui dialogando sobre tanta coisa interessante. E aí, desculpa até fazendo a comparação, é algo imensurável num curso de exatas. Não tem o menor sentido. Você pode discutir uma equação ou outra, mas o resultado final é sempre o mesmo. Aqui não. Aqui a gente discute o procedimento, o resultado final, a argumentação, a nulidade, a validade. E isso é o que torna o direito apaixonante, seja direito material ou processual. Essa é a finalidade do direito. E as faculdades deveriam investir muito nisso, nessa oportunidade do aluno se manifestar, de contrariar, de se opor, porque isso engrandece a aula. Isso faz com que a gente que esteja aqui, nesse momento da condição de professor, fique desconfortável. E desconfortável no bom sentido. Que quando você está numa turma onde todo mundo diz sim, é isso mesmo, perfeito, desculpa, não foi boa aula. O bom é você estar no momento onde alguém traz uma certa, não impugnação, que não é o termo correto, mas uma visão diferenciada, uma releitura daquilo que você está tentando passar de conhecimento, e isso acaba trazendo uma aula muito mais produtiva. Esse é o grande apaixonante do direito. Professor, mas de modo algum eu quis deixar o senhor desconfortável, não, hein? Pelo amor de Deus. Não, Márcio. Quando eu falei... Não, por favor. Olha lá, depois me dá zero na prova. Quando eu falo desconfortável, é no bom sentido. Tipo assim, caramba, eu estou trazendo aquilo que eu penso, eles estão trazendo outras argumentações, a gente está aqui dialogando, eu estou junto com vocês raciocinando, e isso me tira da forma mecânica de ser professor, que é muito chato. Eu vou falar para vocês com todo respeito, é muito chato você chegar numa turma e ficar falando, e ninguém fala nada. É horrível. Eu adoro quando tem debate, quando tem discussão no bom sentido, quando tem argumentos antagônicos. Isso enriquece, isso me ajuda, enquanto profissional, seja como magistério ou seja como advogado, isso me ajuda a evoluir. A Sara já fazendo aí defesa. Olha, a turma de vocês é muito boa mesmo por isso. Porque aqui sempre tem dialética, né? É a tese, isso. a síntese, a tese, a antítese e a síntese. É isso aí, Mara. Mara é do magistério, tem experiência de sobra para entender o quanto é importante o aluno que se manifesta, que eu falei que participa. Que as humanas são uma cachaça. Um dia você experimentou, acabou. Não tenha dúvida, Mara. Eu falo isso todas as vezes. Concordo com você, Mara. E não canso de falar. Eu posso, daqui a alguns anos, parar de advogar, sumir do mapa da OAB, mas eu jamais deixarei de tentar ser professor, porque isso realmente é algo que nos abastece. Tanto Está no mercado, tem sempre um aluno. Está lá em Teresópolis, aparece um aluno. Está não sei onde, professora, professor. Olha, pior então, Mara, é quando você descobre que você já deu aula para um filho, depois para um pai. Já passei por isso. Assim, eu passo muito por isso. Não dá nem para fazer besteira, professor. Não aí dá. ele ia lá, professora. Tá vendo? Ia lá o professor. Você não pode nem estar aí, de repente, num barzinho, tomando um vinho em excesso, um chopp aí, com a caneca congelada. Tem sempre um aluno vigiando. Olha aquele professor, tá vendo? A tia. Olha o tio. Olha lá, aquela pose de mocinho lá, de educadinho. Olha só o que está fazendo aqui. Está vendo o jogo do Flamengo, está xingando todo mundo. Olha lá que situação. É verdade. Não, mas não tem relação melhor do que essa, não, Mara. Troco tudo. É bom. Mas, enfim, meus amigos, vamos lá. Então, chegamos aí a quase 8h30 já. Vocês vão receber daqui a pouquinho 3 atividades, uma sobre agravo de petição, uma sobre agravo de instrumento
e uma sobre embargos para o pleno TST. Então, após o intervalo, a gente faz aí a nossa... Aliás, depois do intervalo, eu dou um tempinho para vocês, né? Fico aqui online, para a gente fazer as atividades e depois a correção. Tá bom? Daqui a pouco a gente volta, então. É já. Tchau, tchau. Vamos lá, então. Deixa eu abrir a CLT aqui no telefone para facilitar. Vamos primeiro para o artigo 897 da CLT, que fala sobre o agravo de instrumento, ou seja, artigo 897, a linha B da nossa CLT, que traz aí essa hipótese de agravar por instrumento no processo de trabalho, e vamos ver qual será a alternativa correta desta primeira atividade. Primeira opção, é cabível em face de decisões interlocutórias. Bom, não existe recurso no processo de trabalho em face de decisão interlocutória. E aí, então, se fosse no processo civil, lá no artigo 1015 do CPC, você teria sim a possibilidade de utilização de um agravo de instrumento para esse tipo de decisão interlocutória. Mas no processo de trabalho, não se fala sobre decisão interlocutória ser passível de recurso. Então, a primeira opção está incorreta. A segunda opção diz que tem o prazo de 15 dias para a sua interposição. Todos os recursos trabalhistas têm o prazo de 8 dias. 15 dias é processo civil, 8 dias, processo do trabalho. Então, a segunda opção também está incorreta. A terceira opção diz que é cabível somente em face de decisões que julgam inadmissíveis os recursos trabalhistas. Exatamente o nosso artigo 897, a linha B. Cabe agravo de instrumento no prazo de 8 dias dos despachos que denegarem a interposição de recurso. O julgamento de inadmissibilidade de um recurso trabalhista é um despacho que tranca, que prende o recurso, ou seja, que não permite que esse recurso seja analisado por uma instância superior. Então, esta é a única aplicação do agravo de instrumento no processo do trabalho, conforme o artigo 897, a linha B da CLT. Essa, então, seria a resposta correta. A quarta opção fala que não precisa de preparo para a sua interposição. Bom, no caso de interposição de agravo de instrumento por empregador, réu do processo, você tem a obrigatoriedade, conforme o artigo 899, parágrafo 7º da CLT, de também depositar 50% do preparo recursal daquele recurso que você pretende destrancar, se for um recurso ordinário, se for um recurso de revista, enfim, desde que o recurso tenha, sim, um preparo recursal. Então, precisa, sim, quando for para destrancar recurso ordinário, recurso de revista. Então, a última opção também está incorreta. Então, a opção 3 é a resposta correta para esta atividade. A grande maioria de vocês foi exatamente nela. A segunda questão, que traz aí a figura do agravo de petição, esse recurso específico do processo de trabalho, esse recurso que só se aplica na fase executória, tem aqui as seguintes alternativas, e apenas uma delas é incorreta. Bom, primeira opção, será cabível em face das decisões do juízo na execução do processo trabalhista. Perfeito. É o caput do artigo 897, a linha A. Cabe agravo de petição no prazo de 8 dias das decisões do juiz ou presidente, aqui no caso das antigas juntas, que não se aplicam mais, nas execuções. Segunda opção, o agravante deverá delimitar a matéria objeto de agravo, bem como os valores impugnados. O que nós falamos aqui na nossa aula. Não poderá, nesse momento, em recurso, na execução,
você questionar alguma coisa que já transitou em julgado. Não se questiona mais a sentença, não se questiona mais aqueles fatos e provas, se questiona apenas a forma da execução, os limites da execução, ou alguma nulidade que possa ser passível desta execução, conforme o parágrafo 1º do artigo 897, que o agravo de petição só será recebido quando o agravante delimitar justificadamente, de forma bem fundamentada, as matérias e valores impugnados. Então, também está correta. A terceira opção diz aqui, poderá ser discutida a questão de mérito na fase cognitiva. Não, essa é a resposta incorreta. Não se aplica qualquer questionamento de mérito nesse momento. Então, na verdade, opção 3, pelo fato da sentença ter transitado em julgado. Ou seja, se está em execução, um dos requisitos para iniciar a execução é a decisão ter transitado em julgado. Então, não há mais que se falar em possibilidade de modificação daquela sentença ou de rediscussão daquela sentença via agravo de petição. Pode até, vamos ver isso mais à frente, existe a possibilidade aí, em processo civil, da chamada ação rescisória, mas que não se confunde aqui com o nosso objeto da aula. Então, a opção 3 está incorreta. E a opção 4 diz que o agravado poderá contraminutar as razões do recorrente. Ou seja, o recorrente sempre terá o quê? A possibilidade de responder. O parágrafo 6º do artigo 897 diz que o agravado será intimado para oferecer resposta ao agravo. Ainda que seja opcional, facultativa, ele tem a oportunidade de contraminutar, que seriam as contrarrazões desse agravo. Então, aqui seria a opção 3. E aí também a grande maioria de vocês foi na correta. E a última opção, a última alternativa, que fala do artigo 894 da CLT, o nosso embargos para o pleno do TST. Vamos ver qual delas é a alternativa incorreta. Primeira opção, caberá em face de decisões divergentes das turmas do TST em dissídios coletivos cuja competência originária seja o próprio TST. O que nós falamos aqui também durante a aula. Quando aquela turma ela julga de forma não unânime, ou seja, a turma diverge entre si, mas existe a maioria, aquela decisão é passível o quê? Passível de recurso para o pleno TST quando o processo iniciar no TST. Estamos falando de processos que têm a competência originária do próprio Tribunal Superior do Trabalho. Uma ação trabalhista, por exemplo, dissídio coletivo, que tem abrangência nacional. Então, o foro para você iniciar esse processo, a competência originária é o TST pela abrangência territorial nacional. Então, a primeira opção está correta, conforme artigo 894, inciso 1, a linha A da CLT. A segunda opção fala em caberá em face de decisões das turmas que divergirem entre si no Tribunal Superior do Trabalho. O inciso 2 do artigo 894 diz o seguinte, das decisões das turmas que divergirem entre si, ou das decisões proferidas pela seção de individuais que sejam contrárias a súmulas, a uma orientação jurisprudencial e até mesmo a súmula vinculante do STF. Então, no TST, havendo divergência de turmas distintas sobre o mesmo direito, sobre o mesmo fato de direito, na mesma matéria de direito, melhor dizendo, você tem o quê? A possibilidade também, segundo o inciso 2 do artigo 894, de levar essa divergência para o pleno do TST se manifestar e, assim, consolidar o entendimento. Temos aqui a terceira opção que diz, caberá em face das decisões que contrariem súmulas do TST, sim, o próprio inciso 2 aqui diz, né? Decisão contrariando uma própria súmula do próprio tribunal, obviamente objeto de apreciação do pleno, ou para modificação da súmula e um entendimento diferenciado, ou de manutenção dos efeitos daquela súmula que já foi consolidada e editada pelo próprio tribunal.
E a última opção, que é a opção incorreta, diz que não será cabível em face de decisão que contrarie súmula vinculante do STF. O próprio artigo 894, inciso 2, ele diz o seguinte, ao final, que também forem contrárias à súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Então, a resposta incorreta seria a opção 4, conforme o artigo 894, inciso 2 da nossa Consolidação das Leis do Trabalho. Daqui também, essa, então, a maioria quase que absoluta, aí, certamente quase todos vocês foram na resposta incorreta. Bom, vamos lá, então, passar de novo aí a oportunidade para vocês. Alguma coisa que não ficou bem entendido, por favor, sobre o agravo de instrumento, o agravo de petição e esse recurso de embargo para o pleno. Cristiano, por favor. Ô, professor, beleza? Aqui minha internet tava chegando em casa, caiu e eu não consegui fazer minha pergunta lá no sim, pois não. agravo de petição. Diga. Ou se eu fiz isso, eu não escutei o senhor falando, porque eu cheguei a falar, mas a internet caiu. Não, perdão, não ouvi mesmo. Não, que bom. No agravo de petição, é nesse agravo que eu peço para pagar a parte em controvérsia? É nesse momento? Não. O agravo de petição é um recurso que você vai interpor. Se você estiver alegando, por exemplo, um excesso de penhora, um excesso de execução que não foi aceito nos seus embargos, por exemplo, anteriores, existe uma parte em controvérsia. Você não precisa, nesse momento, pagar. Mas, já que você está questionando uma parte apenas dos valores, você tem o dever o quê? De depositar em juízo aquilo que não há discussão. Então, não é que seja o momento, mas é que seria bem prudente você, então, depositar, um exemplo, a dívida de R$10.000. Você teve bloqueado na sua conta 20 mil. O juiz não desbloqueou. Você fez os embargos por excesso de execução, ele ignorou. Você faz, então, o agravo de petição sobre a decisão que ignorou seus embargos de execução. Você tem que depositar aqueles R$10.000, já que são 20 o valor desbloqueado, mas 10 são devidos e você não está questionando isso? Sim, mas não é pelo agravo de petição. O depósito se dá simplesmente numa juntada de um depósito judicial. Entendi, obrigado. Nada, meu amigo. Vamos lá. Mais algum colega querer se manifestar, por favor? Professor. Oi, Eric. Pois não. Eric, é só uma dúvida que eu acabei faltando algumas aulas e eu não acompanhei. A questão do TED do senhor, o senhor já informou? Olha, eu peço até desculpa. Eu esqueci de passar o TED para vocês? Foi isso mesmo? Eu estou procurando aqui Exatamente. Ah, tá. Olha... Não, mas vai sim, ter verdade. TED? Por que esse cara lembrou? Por que o Eric lembrou isso, hein, Eric? Ué, uma preocupação, eu tô com tanta coisa aqui para fazer que eu fiquei assim, meu Deus, tem que fazer, não tem? Que eu tenho que... Tô desesperado, Isso, cara. Fica quieto, cara. Fica quieto. Eu tava aqui em silêncio, Gente, pô. não lembra não, gente. Quem nem é visto não é lembrado, pelo amor de Deus. Calma, Olha, gente, vai dar tudo certo. Se vocês não lembrassem, eu ia ter que dar 0 para todo mundo no TED. E aí dividir a nota da prova de vocês por 2. Duvido que o senhor faria isso. Duvido que você vai fazer isso com a sua melhor turma. Duvido. Ou seja, não, mas falando sério, olha só. Com todas as turmas, eu passei um TED muito simples, muito tranquilo, até para ser feito em grupo. Sabendo aí de tantos trabalhos que vocês estão fazendo, sabemos que esse ensino virtual não é meu caso, mas muita gente acha que é para entupir o aluno de trabalho, e eu discordo, não é isso. Eu acho que o virtual é para a gente dialogar aqui em videoconferência, como se estivesse em sala de aula, e tentar suprimir um pouco essa distância. Mas, enfim, o que eu ia sugerir a vocês? Vamos fazer aqui em conjunto. Uma coisa bem simples, tá? Por favor. Eu queria passar para vocês um trabalhinho sobre um tema que fosse relevante para o processo do trabalho. E aí, o que eu tinha pensado para essa turma de vocês?
passar para vocês como título, o TED, né? Deixa eu fazer aqui para vocês. TED, segunda avaliação, processo do trabalho. E qual seria, no caso, a pesquisa que vocês fariam? Rapidinho, só digitar aqui que eu vou compartilhar com vocês. O grupo de vocês tem em média quantas pessoas? 5? Depende. Tem grupo com 2, com 3. Tá indo. Tem até grupo de 1, professor. É o grupo do solitário? É o grupo do desprezado. Ah, entendi. Isso é terrível. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Vocês vão perceber que é algo bem simples. Olha só. A gente fala tanto da reforma trabalhista, a gente tanto critica. O que eu queria que vocês pesquisassem? Efeitos da reforma trabalhista no atual processo de trabalho, vamos dizer assim. Quero que vocês citem algumas mudanças que vocês entenderem que foram realmente significativas para esse atual processo de trabalho. Mínimo 5 linhas, máximo 10, média, por favor, tá? 5, 6, 7 linhas, nada mais do que isso. Apenas aí algumas mudanças que vocês vão pesquisar e vão dizer, Rodrigo, eu achei isso aqui interessante, que mudou com a reforma trabalhista, a Lei 13.467 de 2017. Ponto. Pode ser feito em grupo de até 5 pessoas. Ah, eu quero fazer sozinho, eu quero fazer em dupla, em trio, em quarteto. Não importa. Não, Sem laudas, né? Sem laudas, por favor. Não, esquece isso, pelo amor de Deus, esquece isso. Eu quero que vocês façam mais a pesquisa e analisem o que aconteceu aí de alterações. Ignora a pergunta da Sara aí, professor, por favor. Pode deixar, pode deixar. Tentando me acompanhar no ritmo. Todo mundo entendeu que o senhor escreveu o linha ali, todo mundo sabe ler. Ela fica inventando lauda aí. Eu vou fazer o seguinte, eu só estou confirmando para poder colocar o aviso no grupo, entendeu? Aí senão o erro é sempre da secretária. Eu vou alterar aqui para laudas, mas essa alteração eu envio só para a Sara, deixa comigo. Não se preocupem. A data de entrega, eu sempre coloco o nosso dia de prova. Nossas provas começam dia 28 de junho. E aí, então, a gente coloca o prazo 2 de julho para que vocês possam aí entregar essa atividade. Então, assim, eu não quero ficar muito preocupado com vocês escreverem muitos. Isso aí, Márcio, só para a Sara que vai ser em laudas. Eu quero que vocês fiquem mais atentos a essas mudanças que vocês vão entender como mudanças significativas do processo de trabalho por essa reforma trabalhista. E aí, grupo de 5, Rodrigo, eu sei que vai chegar a mensagem. Rodrigo, meu grupo é de 6. Tem algum problema? Não, não tem problema. A gente usa aquela margem de erro, Datafolha, de 5 para 6, não tem problema nenhum. Então, fiquem despreocupados. Já enviei para vocês aí essa atividade como TED, bem simples, bem tranquila, para cumprir tabela. Mas o mais importante disso é que vocês tenham esse interesse e curiosidade de pesquisar aquilo que, de certa forma, mudou com a reforma trabalhista e trouxe algum certo impacto ao nosso direito processual do trabalho. Combinado? Alguma dúvida, além das laudas da Sara? Perfeito, professor. Muito bom. Então, tá fechado. Então, resolvido. Ninguém vai me xingar porque eu estou passando trabalho em excesso, estão cansados.
Vamos me tirar dessa forca aí, por favor. Tá bom, pô. Ok. Tá suave. Tá tranquilo. Então, beleza, Leandro. Meus amigos, então, vou me despedir. Bruna, ótima pergunta. Basta apenas um entregar, mas, pelo amor de Deus, desde que coloque o nome de todos. Por favor. Senão os colegas vão ficar sem nota. Não esqueça. Então, vamos lá. A todos vocês, então, um excelente final de semana. Sara já avisou os grupos todos. Muito obrigado. Até a próxima aí, se Deus quiser. Se cuidem, juízo. Boa noite a todos. Beijos. Obrigado, professor. Um abraço. Boa noite, mestre. Até sexta-feira. Tamo junto. Se Deus quiser. Tamo junto. Tchau, tchau. Aí, o Fogão vai arrancar agora para ver se é o título da Série B, hein? Pronto. Piada do final de semana. Tava, rapaz, tão bem agora, pô. Piorou a coisa. É nóis, é nóis. Boa sorte aí, mestre. Vinho Laudas. Abraços, meus amigos. Tchau, tchau. Abraço, tchau, gente.